A busca desse sentido é realmente, às vezes, trazido através de um desespero maior. Então, hipoteticamente, eu tenho um câncer e esse câncer, que é uma coisa maligna, má, que ninguém quer, pode me trazer vivências pessoais tão mais densas que me deixam mais profundo em relação a mim mesmo que jamais eu tive antes. E se eu, inclusive, vencer esse câncer ou viver com ele um tempo grande, eu sou capaz de ter essas vivências de sentido de vida que todos querem, muito mais densas, através de uma desdita. Tu vê que é um paradoxo aí de novo, né? Eu quero a felicidade nesse mundo, mas tu está me dizendo que através de uma doença, de uma perda, eu posso me ficar mais profundo e mais denso no sentido de entender a vida que antes? Ah, vai te catar, tia. Pois é. Aí vem aquela velha frase que é o sofrimento que garante o crescimento. Então, mas é esse sofrimento visto nesse ângulo onde o meu narcisismo e as minhas certezas diminuem. Porque senão eu posso ser aquele cara que se acha o tempo todo, o rei do Facebook, né? A minha vitrine, sim. Eu sei que tu está invejando, Beatriz. Eu sou melhor que tu. Eu sei as coisas, eu tenho certezas. Sim, que grandão, hein? Esse eu quero com o candidato. Esse eu quero há um ano, milênios longe de mim. Porque sabe que é uma coisa famosa, quer dizer, famosa não, curiosa, mas eu acho legal, é que a gente está sempre na expectativa, como se estivesse fazendo uma descoberta quase que diária, não é de uma coisa mega grande, que vai escrever um livro, nada. São coisinhas bem pequenas que tu vai percebendo e vai te dando assim mais perguntas ao invés de respostas. Pois é, o que nós estamos tentando aqui agora, eu e tu, é assim, nós podíamos dizer assim, vem cá, Beatriz, vamos para o Canadá, na direção do Alasca, para nós descobrirmos o mundo. Essa é uma descoberta de mundo externo. Sim. Eu vou ter muitas dificuldades, vou enfrentar uns ursos fantásticos, não vou ter comida, o inverno lá é um horror. Essa é uma viagem ao mundo externo. O que nós estamos querendo é uma viagem ao mundo interno. Mas a maioria de nós desafia sempre o mundo externo. E eu esqueço que eu tenho um mundo interno a ser entendido. Mas como é que a gente começa a entender? Através da cultura e da possibilidade, então, de entender através de tudo que, vamos dizer, a civilização nos dá, né? Que seria a nossa própria cultura e os sentidos da vida visto por N pessoas de altíssimo nível, filósofos e por aí afora. Então, se eu quiser caminhar no mundo interno, eu tenho que primeiro mergulhar na cultura. E a cultura não pode ser, vamos dizer, censurada, é uma cultura aberta. Eu é que tenho que começar a garimpar na cultura caminhos para o interior. Que caminhos para o exterior, né? Como é? Tem aquele programa do Discovery, Largados e Pelados. Pois é. Então os caras vão lá 21 dias, num lugar só com uma faquinha na mão, uma panela, viver do ambiente. Olha só, isso é um caminho externo de sobrevivência. Por que eu não posso ser largado e pelado dentro de mim? Isso é pornô. Isso aí é uma proposta pornográfica. Largada e pelada dentro de mim mesmo. Eu gostei, tu aprimorou. Agora tu vai ver o que é bom para tosse. Ai, ai. Olha só, e se tiver espelho dentro de mim mesmo, pronto, daí vai ser pior ainda. Aí vai ser pior ainda. Não, mas é uma metáfora fantástica. E a gente sempre, porque o sistema
que é que nós fiquemos sempre o tempo todo para fora. Quer dizer, nós vamos falar mal do governo, nós vamos falar mal do vizinho, nós vamos falar mal do parente, nós vamos falar, entende? Porque tu não tem tempo daí de saber como é que tu, afinal, é. Exatamente, tu vê que tu aprimorou. Eu sempre estou voltado para fora. Ah, mas aí vão perguntar, mas voltado para dentro para quê? Quem é eu dentro? Aí nós começamos outra viagem e que essa é mais complexa, porque os 5 sentidos estão voltados para fora. E nós teríamos que desenvolver sentidos de percepção interna. Esses, puxa vida, e agora? Como é que eu me olho para dentro? E pode ver, se eu botar um dedo a meio metro de distância dos meus olhos e for aproximando ele de mim, quando eu chegar perto dos olhos, eu já não enxergo mais nada. Essa viagem é uma viagem assim meio complexa, né? Quase um suicídio, né? Mas é uma coisa que é uma pergunta interessante e que onde é que está as viagens para dentro? Nas hipóteses, basicamente, de culturais, filosóficas e de entendimento do sentido da vida. Quando aquele livro famoso do Kafka, que ele, devido às angústias vividas na família, principalmente com o pai, ele acorda um dia como uma barata. Ele é realmente uma barata dentro do quarto e pode até caminhar na parede, mas uma barata do tamanho de um homem. Qual é a metáfora? Eu me transformar numa barata? O que o Kafka estava querendo dizer? Que as angústias, os problemas e as problemáticas ligadas ao meu desenvolvimento, à família, no caso dele é uma relação problemática com o pai, se materializam dessa forma. O Castelo, por exemplo, é outro livro dele, e que ele busca uma culpa, mas qual é a minha culpa? Então ele vai aos tribunais e nunca diz quem é, o que ele fez e que culpa, e o livro todo é uma busca de sentido, mas eu sou acusado, mas e como é que... O processo, então, né? Então tu vê que são pessoas capazes de, ao escrever, metaforizar essas vivências que todos nós temos, né? Então, assim, só para de repente alguém pode querer se interessar por isso, o primeiro sobre a barata é o Metamorfose. Metamorfose de Kafka, e o outro é o Processo. Kafka. São 2 livros muito Kafka. interessantes. E o outro é o Processo. Mas são muito angustiantes, né? Mas aí que está. Então, eu começo a ver que a angústia do escritor reflete, de certa forma, minhas angústias de sem sentidos. Tu já te deu conta um dia que tu levantou assim, que tu é um inseto? Várias vezes. Então... Várias vezes. Me sinto uma mosquinha, sabe? Já me senti bem. Às vezes, como é, Beatriz, tu não te sente como a mosca do cocô do cocô do cavalo do bandido. Do cocô do cavalo do bandido. Ou então querendo aquela mosca para cair na sopa de alguém, entendeu? Para incomodar. Mas essa obra do Kafka é muito angustiante, mas me parece que é um caminho meio que um tobogã, assim, para a pessoa se achar, se ligar em algumas coisas, né? Porque me baliza através de experiências densas de outros que me dão, então, uma noção de como é que eu ando, ou como é que eu posso andar melhor, né? Tudo está aí, né? Os caminhos estão aí, mas o que a gente vê muitas vezes é sempre a mesma coisa. A culpa é o outro. O outro eu que pergunto não deixou. sempre assim, quantos livros tu leu esse ano? Aí a última eu não me lembro. Não, isso a gente vê autoridades, né? Eu gosto muito de ler biografias. Qual foi a última que o senhor leu? Bom, exatamente. Quer dizer... Mentiroso. O processo também é bem angustiante. Que é mais ou menos o que a gente vive com a burocracia, né?
Bom, a burocracia, tu tá sempre indo, e o que tu encontra? Teve essa Sempre uma nova semana, dificuldade. há umas 2 semanas mais ou menos, uma mulher sem as 2 pernas e os 2 braços, o cara negou a aposentadoria para ela porque ela não consegue assinar. Tu vê só, tia. Sabe, essas coisas assim te dão um impacto tão grande que é como se tu tivesse. Aí eu pensei, bom, em seguida a gente vai saber que ela ganhou o processo, que ela. Não, desapareceu a notícia. Olha, isso também vai terminar com o avanço tecnológico, porque agora, pela identificação facial, a única coisa que tu não pode esquecer é a face quando tu sair andar. Uhum. Porque o registro todo seria sempre, até há pouco tempo seria a íris, né, o olho, mas agora o reconhecimento facial passa a ser a tua identidade. E é impressionante, né? Na China diz que já tem cidades inteiras que já tem por todos os cantos esse reconhecimento facial. Perfeito, é isso mesmo. É uma identidade impossível de mudar, a não ser que Aliás, tu cubra o rosto, né? o senhor viu aquele filme, quer dizer, o documentário que vai, enfim, disputar o Oscar com o documentário brasileiro, a indústria americana? Qual é o nome dele? Indústria americana. Não, esse eu não. Assim, chega uma cidade perde a grande fábrica, né? E Sim, aí uma empresa chinesa compra a fábrica e instala uma outra fábrica no local e vai aproveitar a mão de obra nessa pequena cidade norte-americana. E daí tudo acontece, é muito interessante, foi feito pelo Obama, não por ele, pela empresa dele, da Michelle, e mostra a situação de duas culturas. E a cultura chinesa, mostrada nesse documentário, ela, a gente sente uma inveja, não sei se as pessoas vão concordar comigo, mas é uma inveja pela resolutividade, pela capacidade, por tudo, né? Mas ao mesmo tempo ela é castradora, ela não, as pessoas que vivem ali, elas não vivem, elas só cumprem rotinas mas intermináveis. tu te lembra, Beatriz, que nós falamos na chamada inteligência coletiva, que é uma das hipóteses de comando do mundo. Cupins, abelhas e formigas. E A chineses. civilização chinesa se lembra muito esse tipo de inteligência em que o indivíduo ele é formado em quantidades variáveis, mas ele não importa muito. Importa o coletivo. E no coletivo eles são de uma eficiência fantástica, né? Tu viu agora com esse coronavírus, em 10 dias eles constroem um hospital de Sim. 1.200 leitos. Eles fazem um edifício que eles terminam 3 andares por dia. Mas vem cá, quem é o operário? Que tipo de gente é essa que tem uma linha coletiva e individual para fazer isso de uma rapidez desta ordem? Isso, e daí a gente vê nesse documentário, muito rapidamente, exatamente isso aí que o senhor está falando. Quer dizer, esse sentimento de unidade que eles têm em que a personalidade desaparece. Sim. O que é um cupim numa colmeia de sei lá quantos milhões ou milhares de cupins? É mais Ele um, é um cupim muito importante na coletividade, mas individualmente não interessa muito. não existe. Não tem Não função. existe. Então tu vê que esse tipo de ação, que é coletiva, é ao mesmo tempo estranho, no sentido de uma liberdade. E aí a gente entende Hong Kong e a China, né? Sim, também dá para botar a teoria da conspiração em cima desse coronavírus lá. Porque a Mas, única coisa que poderia paralisar aquele povo lá seria algo nesse sentido. Porque
eles são assim determinados, eles têm que fazer esse edifício de 10 andares, eles vão ali e fazem em 10